Turismo no youtuber Davi Soares, trazendo para vocês mais um erro judicial no Brasil. Polícia e justiça erram e advogado paga por crime que nem existiu. O advogado Adenor Ferreira da Silva foi condenado a 24 anos de cadeia pelo sequestro, extorsão e assassinato de um homem, ocorrido em 22 de julho de 1980. Na área rural de Sobradinho, Distrito Federal. Como morto em 1980, tinha sido preso em São Paulo em 1995, portanto estava vivo, 15 anos após ser declarado vítima de homicídio pela Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelo inquérito e que resultou no indiciamento e condenação na prisão do acusado. Este é mais um filme da vida real, galera, é verdade. Então tudo começou em junho de 1980, quando o senhor Adenor, ele não era advogado ainda, ele era detetive particular nessa época. No escritório onde ele trabalhava, e não ficava, o convocou para ir a Anápolis, Goiás, junto com um desconhecido. O trio seguiu no carro de Adenor até a casa de José Augusto, acusado de roubar uma Variant 2. Ele concordou em ir em Brasília mostrar o comprador do veículo. Quanto ao Adenor, o quarteto chegou à casa de um fazendeiro na Fercal, em Sobradinho, onde encontraram o carro. Segundo o ex-detetive, o fazendeiro concordou em devolver o veículo ao dono, mas disse que só faria isso mediante receber o seu dinheiro de volta. José Augusto comprometeu-se a devolver o dinheiro do fazendeiro, mas mesmo assim ele foi autuado, Então levaram à delegacia de roubos e furtos de veículo, onde registrou a ocorrência de roubo. Ninguém prendeu José Augusto porque ele não foi preso em flagrante. Ia responder o processo em liberdade. Um mês depois, o delegado da homicídio do DEP chamou Adenor para ouvi-lo. Disse que ia ouvir ele como testemunha. Contou-lhe a história que um corpo foi encontrado na região de Sobradinho, já em estado de decomposição, e uma suposta viúva reconheceu as roupas, dizendo que as roupas eram parecidas com a que José Augusto usava momentos antes do seu desaparecimento. Passaram-se 15 anos do suposto crime, um juiz de Sobradinho, do Distrito Federal, condenou Adenor e seu ex-patrão pelo sequestro, extorsão e assassinato de Augusto Lima. Ambos recorreram em liberdade. Em 18 de agosto de 2004, já exercendo a função de advogado, Adenor foi ao DEP acompanhar uma cliente, Chegando lá, uma policial o identificou, dizendo a ele que tinha um mandato de prisão contra ele. Para mim, o processo estava em fase de recurso no Supremo Tribunal Federal, alega Adenor, mas acabou preso. Mesmo sendo advogado, julgando o mérito da questão, 5 dos 7 desembargadores concluíram que não há dúvida sobre a injustiça contra Adenor. Houve um erro judiciário lamentável, afirmou o desembargador Sérgio Rocha, relator do processo. Além da comprovação que a suposta vítima estava viva quando a justiça condenou Adenor, Sérgio Rocha ressaltou ainda outras 2 falhas no processo. Não tinha
atestado de óbito e nem exame cadavérico. Após 5 votos favoráveis ao acusado, um dos desembargadores pediu prazo para analisar o relatório de Rocha. Ele e um outro colega não duvidavam da ausência de homicídio, mas queriam examinar a acusação de extorsão. A Câmara volta a se reunir quando tiver uma decisão final. O presidente da OAB Nacional, na época, César Brito, criticou de forma veemente o que chamou de erro crasso do Judiciário do Distrito Federal, que colocou injustamente um advogado na prisão e o condenou a 24 anos de reclusão pela morte de um homem que aparece vivo logo após a condenação. Segundo o Brito, demonstra cabalmente que não se pode defender a pena de morte no Brasil. Também acho. O presidente da ordem disse que colocar um ser humano no sistema carcerário restringindo o seu direito à liberdade, submetendo-o à humilhação e do condenado pela morte de uma pessoa que está viva, atesta que a justiça deste país não está preparada para examinar e aplicar a pena de morte. O caso, segundo o presidente da OAB, serve de alerta para mostrar que o judiciário ainda comete erros graves e que o mesmo se dá quanto ao sistema de investigação, uma vez que, quando da investigação desse homicídio, a polícia afirmou que havia alguém morto. Para Brito, a partir deste episódio, também se deve intensificar a luta, melhoria do judiciário brasileiro, com melhores aparelhamento, mais juízes, mais servidores, mais estrutura de investigação para a polícia. Também vamos intensificar a nossa posição contra a pena de morte e contra o endurecimento da pena como única forma de combater o crime, acrescentou Brito. Por 24 anos, Adenor escondia da família a batalha que travava com a justiça para provar a sua inocência. Na acusação de sequestrador e assassino, ele poupava os 6 filhos por acreditar piamente na absolvição dos crimes supostamente ocorridos em 1980. O segredo veio à tona, no balcão de uma delegacia especializada quando um policial avisou: doutor, tem um mandato de prisão para o senhor. Então, Adenor viu a sua vida ruir naquele momento. Ainda no balcão, Adenor foi algemado, levado para um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e depois colocado em uma cela no DEP junto com mais 40 presos, sem regalia. E ele era advogado, Tinha direito a uma cela especial. 2 dias depois, Adenor estava sendo transportado no carro da Polícia Civil para a penitenciária da Papuda. Então ele fala: me senti um Fernandinho Beiramar. Nunca vi tantos policiais, carro, armas pesadas e sirene ligado. Recorda. Mas a pior cena, segundo Adenor, que não sai da sua cabeça de forma alguma, é quando ele chega à penitenciária. As boas-vindas, um agente penitenciário grita: tá chegando mais um ladrão, conta ele. Eu sei muito bem como que seu Adenor, advogado e ex-detetive particular, se sentiu naquele momento ao qual ele foi algemado, colocado em um camburão e transportado até o sistema penitenciário. Pois quando você é preso a partir de uma acusação que já tem tramitado em julgado alguma coisa,
você chega já no sistema como um condenado. Você não é recebido como uma pessoa, e sim como um animal, uma pessoa ruim. Você já é sarcasticamente tratado como bicho pelos agentes penitenciários, segurança, por todos. Você é colocado naquele depósito de pessoas sem voz de recusa. Ali você sofre, eles te xingam, eles tiram. Quando, um exemplo, ele é advogado, né? Então lá ele já é taxado como pior que os próprios presos. Porque dizem, um advogado, como ele mesmo, o senhor Adenor fala, logo que ele chega é recebido com um agente penitenciário o chamando de ladrão. Esse agente penitenciário não conhecia a pessoa dele, não sabia quem ele era. Mas o grande problema, a cultura de um povo tem que ser mudado, porque você já toma o seu lugar, você já se sente um julgador, você já julga sem mesmo ter ou saber o porquê aquela pessoa está ali. Simplesmente diz, alguém falou que ele é criminoso. E dali em diante, não adianta você falar que não é. Então, por isso, eu estou trazendo esses trabalhos de erros judiciais para ver se conseguimos mudar um pouco a mente, né, desta população, desse povo. Até mesmo os 3P, quando estão do lado de lá, julgam e condenam. Muitas atrocidades seria evitada se as pessoas tivessem mais consciência, pensassem um pouquinho melhor, ou se quer opinar, vá saber o que realmente está acontecendo. Porque é muito triste você ser acusado de um crime que você não cometeu e que sempre respeitou a lei, e de repente você se vê lá no meio dos presos comum, como esse advogado. Ele teria como direito, ele teria uma cela especial, pois ele tinha um nível superior de estudo. Mas, como eu acabei de dizer, lá você é tratado como lixo humano. Assim como os acusados, os nossos parentes, né? Eu me coloco como um, né? Que já passei por isso. Então, nossos parentes, eles sofrem nos dias de visita, naquelas revistas, né? As mulheres têm que ficar nua, se arreganhar toda para as agentes. Isso é muito humilhante para as pessoas. Mas, assim mesmo, os parentes, a mãe, os irmãos, as pessoas mais próximas sempre acreditam em nossa inocência. São as pessoas que nos dão força nesta hora. Então, o filho mais novo de Aldenor, ele comenta isso, que era muito triste essa passagem na vida dos familiares. Era duro para todos de nossa família passar pelas revistas íntimas, as humilhação, ver meu pai preso, mas sempre acreditamos na inocência dele, lembra o Bruno Almeida da Silva, 24 anos, filho mais novo de Aldenor. A família de Aldenor continuou morando na mesma cidade. A história do pai, que quase fez o caçula largar o curso de direito que havia começado antes da prisão do pai. Quando meu pai explica tudo o que aconteceu, bateu uma revolta, uma desesperança na justiça, comenta o recém-formado advogado Bruno. Aldenor não dá a luta por vencida. Meu nome ainda continua sujo. Nos arquivos de vários órgãos, ainda sou um assassino sequestrador. Não cometi nenhum crime, nem o de extorsão, segundo Aldenor.
O advogado de Adenor já estudava um pedido de indenização, mas ele mesmo diz: é uma longa guerra, pois a ação será contra o Estado, diz ele. Eles não falam em valores, mas Adenor comenta: não há dinheiro que pague o que eu passei, o que minha família passou, o que minha mulher passou. Ela, professora, teve que arcar com as despesas da casa enquanto eu estava preso. Este é o relato do senhor Adenor Ferreira da Silva, que sentiu na pele os desmandos da justiça e da polícia brasileira. Hoje Adenor fala que só quer trabalhar, pagar as dívidas e seguir a sua vida como deveria estar sendo, né? Com a família, cuidar da família, de sua esposa, professora aposentada que manteve-se sempre ao seu lado na luta, ele, os filhos e a esposa. E que Deus abençoe. Se o Adenor conseguiu se recompor de toda essa maldade que fizeram por ele, eu acredito que pelo menos ele tenta, porque não é fácil não. Você passar por tudo isso, alguma coisa se quebra na vida da gente. Perdemos muito, que dinheiro nenhum paga o que passamos. Logo a seguir, vou mostrar a vocês como está hoje ou algum tempo atrás a vida de senhor Adenor. Segundo ele, as contas conseguiu pagar as dívidas, né? Porque para conseguir pagar os advogados, conseguir se manter na luta para provar a sua inocência, teve que vender carro, vender casa própria, teve que exaurir os poucos bens que tinham, né? Então agora a luta é recuperar tudo, mas Deus é bom, Deus é justo e com certeza ele hoje está vivendo bem melhor, né? Mas é isso aí, galera. Eu deixo essa reflexão para vocês, para que você, futuro advogado, que depois de formado advogado, você pode escolher um leque, né? Você pode ser delegado, você pode ser promotor público, pode fazer magistratura, chegar a um juiz e quizás a um ministro, né, da justiça, um desembargador. Então tenha sempre em mente a pessoa humana. Seja categórico e cauteloso sempre quando você se deparar com alguma coisa dessa forma. Desconfie, procure, leia, porque muitos juízes não lerem o processo inteiro. Eles entregam na mão, às vezes, né, de alguns estagiários. Então, você, estagiário, que você está trabalhando em um escritório, presta atenção. Ali não é só estudo, ali você está aprendendo a ser um advogado. Então aprenda do jeito certo. Leia, estude, se pergunte por quê, o que, quem, por quê, o que aconteceu. Porque se você não for assim, não for uma pessoa perspicaz nas coisas que fazer e honesto também, você não vai ser um bom advogado. Porque às vezes, eu digo isso porque já fiz direito, não tenho OAB ainda, estou esperando isso tudo acabar, a nossa revisão em Brasília ser concedida, né? Que sejamos nós, os 7 inocentes de Guaratuba, reconhecidamente pelo Brasil e pelo mundo, a nossa inocência, porque fomos torturados. E isso é uma vergonha. Aí sim, aí vou continuar. Por quê? Estacionei, não fui, não continuei, porque dizem que a pessoa que é processada e ainda tem alguma coisa na... Eu não tenho mais pendência na justiça, porque paguei
as duras penas, um crime que não cometi. Hoje tenho minha ficha limpa na justiça, mas tem essa chaga que ainda carrego, que muitas pessoas ainda não acreditam em nossa inocência, mesmo com todas as provas de torturas que foram apresentadas nas fitas, no Globoplay, em todos os podcasts. Se você quer saber mais sobre nosso caso, o caso Guaratuba, caso Evandro Ramos Caetano ou Leandro Boss, você pode assistir a Globoplay, pode assistir os podcasts do jornalista, professor universitário Ivan Mizanzuki, e você vai saber tudo o que eu tô falando. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Tá aí, sou iniciante, tô tentando, né? Mas, ó, já deixa um joinha legal, se inscreve no canal e divulga esse vídeo para que mais pessoas possam saber dos infortúnios das pessoas acusadas de um crime que não cometeu. Fala, galera. Tamo junto. Nossos escudos e espada têm o poder da verdade. Fiquem todos com Deus.